O calçado ortopédico é prescrito para os pés anestésicos ou com deformidades. A sua finalidade é auxiliar a função da marcha, procurando acomodar as deformidades e não corrigi-las, visando-se a estabilização do tornozelo no sentido lateromedial e a imobilização, ao menos parcial, das articulações metatarsofalangianas e interfalangianas. A palmilha moldada de material suave tem como objetivo a distribuição do peso corporal e a diminuição nos pontos proeminentes da região plantar. Todas essas características em conjunto buscam diminuir o estresse do ato de caminhar. A seguir, veremos como confeccionar corretamente uma bota ortopédica. Para a confecção da bota ortopédica com molde de gesso, devem ser seguidas 10 fases. Primeira fase, marcar as áreas de hiperpressão. Segunda fase, confecção do molde negativo. Terceira fase, confecção do molde positivo. Quarta fase, moldar a palmilha no molde positivo e fazer o preenchimento para dar estética. Quinta fase, fazer o contraforte. Sexta fase, fazer o corte da bota. Sétima fase, montagem da bota no molde positivo. Oitava fase, complemento do solado. Nona fase, acabamento da bota. 10ª fase, orientação ao paciente. Vamos agora à confecção da bota. Primeira fase, marcar as áreas de hiperpressão. Colocar o pé do paciente sobre o suporte. Verificar e marcar as áreas com calosidades ou pequenos ferimentos que indicam hiperpressão. Marca-se as áreas com lápis cópia ou tinta comum de carimbo. Segunda fase, confecção do molde negativo. Para aliviar as áreas de hiperpressão e maléolos, corta-se uma tala e arruelas de couro ou borracha dura, de 2 a 3 milímetros de espessura, que deverão cobrir as áreas de hiperpressão, calosidades, ferimentos e os maléolos. Colocar sobre o dorso do pé do paciente um arame flexível ou tala de gurgurão. Neste caso, usaremos uma tala de gurgurão. Isso para facilitar o corte do molde negativo, sem ferir o pé do paciente. Coloca-se a malha tubular no pé do paciente até a altura desejada para a bota. Altura mínima, 23 pontos da escala métrica de sapateiros. Caso não disponha de malha tubular, passar vaselina sobre o pé e a perna do paciente até a altura desejada da bota, para que o gesso não adira à pele. Enfaixar com a atadura gessada por cima da malha, não apertando demasiadamente, mas fazendo com que a mesma fique uniformemente em torno do pé. Para que a atadura gessada preencha bem os espaços neutros deixados pelas talas de couro ou borracha, procede-se da seguinte maneira. Primeiro, em torno dos maléolos, pressiona-se com as mãos ao colocar a atadura. Na planta do pé, após colocar a atadura, faça o paciente pisar em pé, com o pé que está sendo moldado sobre uma prancha de borracha de flexibilidade média, fazendo descarga total do peso do corpo, para que preencha os espaços neutros e sofra a dilatação normal que ocorre quando o paciente está deambulando. Após o endurecimento da atadura gessada, cerca de 10 minutos, traçar com lápis cópia a linha onde será feito o corte do gesso e fazer traços transversais a esta linha, com espaçamento de 1,5 cm. Procede-se então à retirada do gesso,
Primeiro, cortar o molde sobre a linha demarcada com o auxílio do arame ou gurgurão. Com as mãos, abrir lateralmente o molde e retirá-lo do pé. Para fechar o negativo, unir as duas partes procurando manter a perfeição do molde, guiando-se pelas linhas transversais e amarrar com barbante. Corta-se uma atadura gessada um pouco maior do que o molde. Dobrá-la em 3 no sentido longitudinal, umedecê-la e colá-la sobre o corte do negativo. Terceira fase, confecção do molde positivo. Tomar um ferro 5/16 de polegada, com ele medir a distância que vai da região dos artelhos até a região dos maléolos, e neste local fazer uma curva de 85 graus, deixando que suba 5 centímetros acima do molde. Tomar o molde negativo e enchê-lo com água, despejar em uma vasilha e em seguida tomar o gesso em pó, de secagem rápida, e adicioná-lo aos poucos na água, mexendo sempre até formar uma massa homogênea, de consistência que possa escorrer livremente ao ser despejada. O método de usar o molde como medida de água proporciona o preparo de uma quantidade exata de massa, evitando desperdícios ou faltas. Coloca-se então o negativo em uma caixa com areia, para que não deforme o molde. Posicionar o ferro dentro do molde, de modo que ocupe sempre a região central, tanto da perna como do pé. Em seguida, despejar a massa de gesso, segurando o ferro até que o gesso ofereça uma consistência para que ele não saia da sua posição centralizada. Após 45 a 60 minutos, dependendo do calor e da umidade do dia, o molde deverá estar pronto para ser retirado, procedendo-se da seguinte maneira. Primeiro, descolar a atadura gessada que foi utilizada para fechar a abertura do molde negativo. Segundo, abrir lateralmente o negativo, de modo que possa retirar o positivo sem danificá-lo. Terceiro, fazer o acabamento do molde positivo deixando-o liso, sem rugas. Quarta fase, moldar a palmilha no molde positivo e fazer o preenchimento para dar estética. O molde positivo deve secar ao sol cerca de 6 dias, não colocá-lo em forno ou estufa. Molda-se a palmilha da seguinte maneira. Toma-se uma placa do material a ser usado, neste caso especificamente, estamos usando plastazote, que seja de 5 centímetros em média, maior do que o molde positivo nas laterais, e 3 centímetros em média nas regiões anterior e posterior. Tão logo esteja cortado o material a ser moldado, risca-se o contorno do molde positivo no material, para delinear onde deverá ser passada a cola. Em seguida,
Coloca-se o material a ser moldado no forno ou estufa durante aproximadamente 1 minuto e meio, em temperatura que varia de 120 a 150 graus centígrados, dependendo do material a ser usado. Quando o material estiver no ponto, moldá-lo em cima de um bloco de espuma com espessura de mais ou menos 10 centímetros e colar o material no positivo ao mesmo tempo em que está sendo moldado. Toma-se uma placa de borracha ortopédica, tipo Vulca Espuma ou Blaspuma, do mesmo tamanho da placa do material que foi moldado, cortado anteriormente, e colá-la sobre o material moldado para aumentar a flexibilidade e a durabilidade da palmilha. Preenche-se todas as concavidades plantares com borracha Eva Leve, para que a palmilha distribua o peso corporal nestas áreas uniformemente. Passa-se então a dar acabamento na palmilha, colando retalhos de borracha o quanto for necessário para dar a melhor estética possível no formato da bota. Cola-se 2 ou mais placas de borracha Eva Leve na palmilha, tendo-se o cuidado, após colada uma a uma, marcar a posição onde ficarão as cabeças dos metatarsianos, afinando dali até a ponta da palmilha, fazendo o rocker interno logo atrás das cabeças dos metatarsianos, cerca de 1 centímetro, para retirar a pressão e facilitar a deambulação, não fazendo sobrecarga nas articulações metatarsofalangianas. Alinha-se o molde positivo da seguinte maneira. Primeiro, coloca-se o molde positivo sobre uma mesa de superfície perfeitamente plana. Segundo, marca-se o centro da perna na parte superior, posterior do molde positivo. Aproxima-se o esquadro e traça-se uma linha vertical. Observação: nos casos em que o paciente apresenta pé valgo ou varo rígido, deve-se respeitar o eixo vertical, mantendo o pé torto dentro da bota. Quinta fase: fazer o contraforte. Com uma folha de papel, envolve-se o molde positivo, mantendo um ângulo reto em relação à sola e deixando 3 pontos da escala de sapateiro menor na parte superior do modelo. Em seguida, traça-se sobre o papel o modelo do contraforte desejado. Toma-se um segmento de sola tipo barriga, colocando-se sobre ela o modelo traçado e corta-se o contraforte. Coloca-se o contraforte de molho na água por 30 minutos aproximadamente. Após esse tempo, retirar da água e imediatamente desbastar as bordas, tendo cuidado de fazê-las o mais fino possível. Posiciona-se o contraforte, deixando 3 pontos a menos da altura normal da bota e 1,5 ponto a mais na parte inferior. Dobra-se essa sobra sobre a sola de borracha e prega-se em todo o contorno. Após secar, cerca de 2 horas, retirá-lo com cuidado para que não perca a forma adquirida. Sexta fase: fazer o corte da bota. Toma-se um papel resistente, tipo saco de ração, e cola-se no modelo positivo, com cola fraca, tipo benzina. Risca-se a altura do cano da bota, neste caso, 23 pontos da escala de sapateiro. Em seguida, riscar o modelo desejado e cortar sobre o risco. Descolar o papel, tendo o cuidado de não rasgá-lo. Colá-lo sobre uma cartolina e cortar, deixando o modelo meio centímetro maior na área do debrum e 1,5 centímetro maior na área da montagem. Toma-se uma pele de vaqueta estendida sobre a mesa e corta-se seguindo o modelo da cartolina. Em seguida, corta-se o forro, que pode ser couro de porco ou similar, seguindo o mesmo processo. Risca-se 3 centímetros do debrum para marcar a linha de costura do pequeno enfeite a nível estético. Refilar a vaqueta para fazer o debrum. Fecha-se o corte na parte traseira e faz-se a costura para enfeitar o modelo.
Passar cola tipo benzina em todo o contorno das partes refiladas, deixando secar por alguns minutos para fazer o debrum. Costurar o forro na vaqueta e montar o corte da bota. Recortar a sobra do forro na área do debrum. Marca-se 6 pontos de cada lado para fixar ilhoses e ganchos. Perfurar sobre as marcas com vazador número 2 os 3 furos superiores para os ganchos e com vazador número 3 os furos inferiores para ilhós. 7ª fase. Montagem da bota no molde positivo. Toma-se um retalho de sola, tipo barriga, para fazer a soleta na planta do molde positivo, onde será colado o corte da bota. Passar cola própria, feita com polvilho azedo, no contraforte e no forro, e imediatamente colá-lo entre a vaqueta e o forro. Passar talco em todo o molde positivo e na região do contraforte. Revestir o molde positivo com papel, jornal ou similar, para que não grude o forro no molde. E, finalmente, vestir o corte no molde positivo. Fazer a montagem do forro e do contraforte puxando bem, tendo-se cuidado de não deixar rugas. Em seguida, fazer a montagem da vaqueta com taxas número 4 e deixar secar no mínimo 6 horas. Após esse tempo, retirar todas as taxas e fazer a montagem com cola forte, puxando bem a vaqueta para um bom acabamento, não deixando rugas. Depois, pôr para secar durante 1 hora. Colocar o molde positivo sobre uma sola tipo Groupon e riscar o contorno. Cortar a sola, deixando a maior cerca de 8 milímetros em todo o seu contorno e colar com cola forte. Oitava fase, complemento do solado. Cola-se mais 3 camadas de sola Groupon de espessura média 5 milímetros. Dá-se um pequeno acabamento e, em seguida, refilar e lixar desde as cabeças dos metatarsianos até a ponta da bota, formando rocker externo tipo rampa. Retira-se a palmilha do molde positivo e dá-se o acabamento. Calça-se no pé do paciente. Verificar se o pé fica bem alojado na palmilha. E, em seguida, coloca-se a palmilha dentro da bota e calça-se no paciente. Verifica-se se os artelhos estão forçando a parte superior da bota. Se os artelhos estiverem forçando a vaqueta, a correção será feita na palmilha, diminuindo a espessura. Verificar se o pé do paciente apresenta áreas com temperaturas mais elevadas. Caso isso aconteça, deixar o paciente com o pé elevado em repouso, até que alcance a temperatura uniforme em toda a área plantar. Calçar a bota no paciente e pedir para deambular durante 10 minutos. Descalçar a bota e verificar se houve áreas de temperaturas alteradas. Caso isso aconteça, afinar mais a palmilha nestas áreas e repetir o processo. Se tudo estiver normal, fazer o paciente usar a bota durante 1 hora. Não havendo sinal de qualquer irregularidade nesse tempo, considera-se a bota adequada e dá-se o acabamento da mesma. 9ª fase, acabamento da bota. Lixa-se o contorno do solado de modo a deixá-lo regular, com 3 milímetros de borda em seu contorno. Corta-se o solado de látex de espessura de 5 milímetros, pouco maior que a bota. Cola-se com cola forte e dá-se o acabamento com faca de sapateiro e lixa. Passa-se tinta e graxa para conservação e embelezamento da bota. 10ª fase, orientação. Orientar o paciente para fazer o uso correto da bota, conservando-a sempre bem amarrada para evitar atrito nas áreas dos maléolos e calcanhar. Caso seja necessário fazer a troca da sola de látex devido ao desgaste, poderá ser feito em qualquer sapataria, desde que não danifique o rocker.
A bota vista lateralmente apresenta salto normal dos calçados comuns, mas o solado é do tipo Anabela, indicado para uso de calçado ortopédico.